Olá, alunos e alunas da licenciatura em Formação Pedagógica. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula da disciplina Estágio Supervisionado 2. Hoje o nosso conteúdo será sobre a prática educativa, notas sobre o planejamento de sequências didáticas. O objetivo da nossa aula é o de compreender as sequências didáticas como possibilidades organizativas da prática educativa, e os conteúdos abordados serão sequências didáticas, objetivos e conteúdos da sequência didática. Em relação a esse termo sequência didática, ele não é novo, ele já aparece nos documentos oficiais desde 1998, quando houve a aprovação dos parâmetros curriculares nacionais. Então, essa modalidade organizativa foi inserida nos documentos oficiais, assim como a nomenclatura de projetos didáticos também. E esse termo também ele já aparece em algumas referências bibliográficas, como o livro de Antônio Zabala, A Prática Educativa de Como Ensinar. Então, não é um termo relativamente novo. O próprio Zabala, ele conceitua sequência didática como conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e organizadas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos, tanto pelo professor como pelo aluno. Ele acrescenta dizendo que são uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma unidade didática. Então, gente, as sequências didáticas elas são etapas contínuas ou conjunto de atividades que têm o objetivo de ensinar o conteúdo etapa por etapa. Vocês irão fazer nessa sequência didática o detalhamento de todas as atividades que serão trabalhadas nas aulas, durante as regências. Vai ter o detalhamento das perguntas iniciais, das formas de agrupamento, do desenvolvimento da atividade. Então, nessa sequência, elas são encadeadas todos os passos para que os alunos atinjam determinado objetivo. Quero dizer para vocês que não existe um modelo de organização de sequências didáticas. Vocês podem organizar em quadro, como aquele planejamento mais comum, desde que haja o detalhamento de tudo, do início, do meio e do fim das atividades. Ou pode ser em forma de um texto mesmo, corrido, um texto dissertativo. Não tem problema. Daí surge a questão, qual é a diferença entre a aula e a sequência didática? Bom, a aula, ela acontece especificamente em um momento sobre um determinado conteúdo. O professor pode retomar na aula seguinte ou não, geralmente não retorna. As sequências didáticas, elas prevêem um conjunto de atividades que são desenvolvidas dentro de uma unidade temática, portanto, dentro de um tempo maior, tá? Elas são utilizadas em vários momentos. Como vocês fizeram um projeto didático no estágio supervisionado 1, vocês vão desenvolver esse projeto em 5 aulas ou mais, então vocês vão fazer sequências didáticas para 5 aulas. Vejam que vocês não vão se limitar a apenas um momento, apenas um horário que o professor vai dar, vai disponibilizar para vocês, mas vocês vão organizar todas as atividades, aprofundando detalhes ou aprofundando alguma especificidade do conteúdo que vocês querem trabalhar. Então, na verdade, se trata de um detalhamento, de um aprofundamento dos conteúdos que serão desenvolvidos com base em atividades diferenciadas. Assim como todo planejamento, os objetivos educacionais eles são importantes para que o professor ele saiba o que o aluno precisa aprender com a sua aula ou com as suas sequências didáticas. Por isso que eu trago aí a imagem de um alvo, representando os objetivos educacionais. Então, eles são definidos a partir das capacidades a serem desenvolvidas. O professor precisa ter claro qual é a capacidade que ele quer desenvolver naquela aula. É importante que o professor ele seja realista, não coloque um objetivo muito extenso que ele vai poder alcançar só em um mês ou 15 dias, mas que ele seja realista no objetivo que ele pretende alcançar para aqueles 5 dias ou para um conjunto de aulas. Além disso, o professor deve elencar os objetivos relacionados a diferentes capacidades, não só as capacidades cognitivas ou intelectuais, mas ele deve traçar também objetivos relacionados às capacidades motoras, de equilíbrio, de autonomia, relacionada à afetividade, a relações interpessoais e de inserção de atuação social. Então, vocês quando estiverem traçando os objetivos educacionais, é importante que vocês não se limitem apenas
em elencar os objetivos que vão afetar diretamente as capacidades intelectuais, mas que elas se expandam, tendo em questão que a aula precisa contemplar a formação integral dos educandos, né? Não só o desenvolvimento mental e intelectual, mas o educando como um todo. E aí, nos objetivos educacionais, eu sugiro para vocês, quando vocês estiverem dando a aula, que vocês deixem claro para o aluno qual é o objetivo daquela aula. Ou vocês escrevam no quadro, ou na lâmina lá do slide, vocês podem deixar claro lá qual é o objetivo da sua aula para que o aluno entenda o que vocês esperam dele, assim como também o professor regente ele possa saber o que você pretende com a sua aula, e no caso de o professor mediador, se ele estiver presente, ele também vai entender qual é o objetivo da sua aula sem estar interrompendo ou ficar em dúvida em relação ao que você quer desenvolver. Os conteúdos educacionais são outros itens importantes, porque nós sabemos que não existe aprendizagem sem conteúdos. Conteúdos é a primazia do ato educativo, portanto, precisa ter, né? Isso aí é indiscutível. Então, os conteúdos eles são instrumento de explicitação das intenções educativas, assim como os objetivos, e vocês precisam abordá-los segundo a sua natureza variada, né? Que aí deve compreender os conteúdos conceituais, que o aluno deve aprender a conhecer fatos, conceitos, princípios. Os conteúdos procedimentais, o aluno deve aprender a fazer, a realizar ações. E os conteúdos atitudinais, que devem ser elencados, que os alunos possam aprender a ser com o outro, respeitar o outro, e isso vai ser possibilitado por meio de atividades em grupo, para que eles possam colocar em questão a sua forma de pensar, a sua forma de atribuir significado às ações. E aí o Zabala, ele diz o seguinte: devemos nos desprender desta leitura restrita do termo conteúdo e entendê-lo como tudo quanto se tem que aprender para alcançar determinados objetivos, que não apenas abrange as capacidades cognitivas, como também inclui as demais capacidades. Então, devemos observar a esses demais conteúdos para a gente não se prender, para vocês não se prenderem apenas conteúdos cognitivos, mas contemplar os conteúdos de como fazer determinada ação, de como se comportar e como ser. E então, o Zabala vem dar algumas dicas de como se dá a aprendizagem dos conteúdos factuais. Então, os conteúdos factuais são os fatos, acontecimentos, situações, dados, fenômenos concretos e singulares. Então, nós temos aí em cada componente curricular vários conteúdos factuais, os acontecimentos históricos, os fatos, os dados históricos, os dados numéricos, dados referentes a vários componentes curriculares, enfim, existem várias situações que contemplam esses conteúdos factuais e que são conhecimentos indispensáveis para a compreensão de informações e de problemas. Aí eu trago a imagem de uma menina se perguntando: como se aprende esse tipo de conteúdo, né, de conhecimento? Nós temos aí algumas dicas do Zabala. A primeira diz respeito às atividades de memorização para o conteúdo ser integrado às estruturas cognitivas. Então, não é uma memorização mecânica, mas é uma memorização significativa para que os alunos eles possam integrar o conhecimento que está sendo assimilado às suas estruturas cognitivas. Então, é super recomendável a memorização, desde que não seja algo mecânico. Esses conteúdos factuais, eles precisam estar associados aos conteúdos conceituais para o aluno ter esse conhecimento ampliado, para não ficar apenas reproduzindo datas, fatos, conhecimentos isolados, mas para que eles saibam situar dentro de um conjunto maior. Outro ponto é a aprendizagem por meio da cópia e de exercício de repetição verbal. Como eu já falei, não é algo mecânico, tem que ser algo com significado para o aluno, para que ele possa integrar isso à sua estrutura cognitiva. Então, a aprendizagem por cópia e repetição verbal, volto a dizer, não é algo mecânico, mas tem que ser algo significativo para o aluno, para que ele possa compreender e utilizar isso em outras situações, relembrando desses conceitos. E por último, Zabala coloca que o professor, a professora precisa utilizar estratégias que favoreçam a tarefa de memorização no processo de repetição. É através do processo de repetição que os alunos eles vão aprendendo a memorizar, ou por meio de jogo, de uma situação didática interessante. Então, diversos procedimentos o professor pode adotar para favorecer esse processo de memorização na repetição. O Zabala ainda coloca a questão da aprendizagem de conceitos e princípios.
Os conceitos, representados ali pelo balão verde, é o conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm características comuns. Os princípios são mudanças que se produzem nos fatos, nos objetos, ou situação em relação a outros fatos. Então, vejam que para o aluno compreender esses conceitos e princípios, é necessário que haja uma conversa aí entre esses dois polos, né, para que haja essa compreensão de fato. E daí o Zabala nos dá algumas dicas de como os alunos podem aprender os conceitos e princípios. Primeiramente, ele coloca que a aprendizagem implica compreensão que vai além da reprodução de enunciados mais ou menos literais. Então, para ele, dentro de uma perspectiva construtivista, aprender um conceito e conteúdo não é aprendê-lo, não é, na verdade, reproduzi-lo, tal e qual está no livro, tal e qual o professor ensinou. Mas é fazer com que o aluno ele possa compreender esses conceitos e utilizar em diferentes situações, dando seu sentido, né, dando seu significado pessoal. Além disso, as aprendizagens ela deve ser as mais significativas possíveis, deve ter aí esse ponto de âncora com os conhecimentos que os alunos já trazem sobre determinado conteúdo, deve ser algo potencial significativo. Essas atividades, elas devem buscar também, devem provocar um processo de elaboração e construção pessoal do conceito. Dentro dessa perspectiva construtivista também, o aluno ele deve sair de uma aprendizagem inicial e ir migrando para uma aprendizagem mais elaborada, uma aprendizagem maior, né, para que ele possa aumentar essa capacidade de aprendizagem, sair de uma etapa inicial para uma etapa mais avançada do conhecimento. Além disso, Zabala coloca que para aprender conceitos e princípios, há necessidade de atividades manipulativas, atividades experimentais, para que os alunos eles possam compreender o significado, a funcionalidade desses conceitos, né, e dos princípios aprendidos. A aprendizagem dos conteúdos procedimentais é outro item assim, muito importante que o Zabala coloca. Então, ele diz que os conteúdos procedimentais são conjunto de ações ordenadas e com um fim, dirigidas para a realização de um objetivo, e esses conteúdos incluem as técnicas, os métodos, as destrezas ou habilidades ou diversos procedimentos. Eu posso citar aqui alguns conteúdos procedimentais que os professores solicitam para os seus alunos, como ler, desenhar, observar, calcular, classificar, traduzir, enfim, várias ações que são solicitadas aos alunos e que estão relacionadas à aprendizagem de conteúdos procedimentais. Na imagem, nós podemos perceber um sujeito que está digitando um texto numa máquina, né, para retratar essa questão dos procedimentos, né, de uma ação em que o aluno é colocado a desenvolver, na verdade. E aí é uma habilidade. Digitar um texto numa máquina, produzir um texto no computador, numa máquina de datilografar, é a aprendizagem de um conteúdo procedimental, e assim existem vários outros. Trago então o seguinte questionamento: o que promove a aprendizagem de procedimentos? A primeira coisa é a realização de ações. É condição essencial, né, sine qua non, para que os alunos desenvolvam determinados procedimentos. É necessário que eles realizem essas ações, que ele entre em contato com esses procedimentos, assim eles vão conseguir realizá-los. Um outro ponto importante é a exercitação múltipla, ou seja, os alunos eles precisam fazer quantas vezes for necessário, né, determinado procedimento, até que seja suficiente para conseguir dominá-lo, né? Então, implica exercitar várias vezes, quantas forem necessárias, diferentes ações ou passos dos conteúdos de aprendizagem. Um outro ponto é a reflexão sobre a própria atividade. Aqui não basta repetir um exercício sem mais nem menos. É necessário que, para os alunos melhorarem determinado procedimento, eles devem ser capazes de refletir sobre a maneira como eles realizam a determinada atividade e as melhores condições de uso. Não basta escrever muito, não basta desenvolver uma atividade repetitivamente sem uma reflexão, né? É necessário que eles possam utilizar um instrumento de análise e reflexão para desenvolver determinado procedimento. E por último, Zabala coloca que esses procedimentos eles devem ser aplicados em contextos diferenciados. O aluno ele deve
aprender a aplicar, a pôr em prática esses procedimentos em atividades complexas, atividades que fogem da rotina, do cotidiano, né? Que eles possam utilizar em diferentes situações e não apenas em uma situação determinada que ele vai ficar preso só àquele momento. Outro ponto importante é a aprendizagem dos conteúdos atitudinais, aqueles conteúdos que os alunos eles vão exercitar no grupo. Então, são conteúdos agrupados em valores, atitudes e normas. Os valores são os princípios ou ideias éticas que permitem às pessoas emitirem juízo sobre as condutas e seu sentido. As atitudes são as formas como cada pessoa realiza a sua conduta de acordo com os valores determinados. E as normas são as situações que obrigam todos os membros de um grupo social a seguir as regras de comportamento. Então, como que o aluno pode aprender? Nós sabemos que eles já trazem do seu seio familiar certos valores, certas atitudes, e na escola eles também aprendem outras regras, né, as regras institucionais. Então, como fazer com que os alunos desenvolvam a aprendizagem de conteúdos atitudinais? Novamente, recorremos ao Zabala. Ele diz da necessidade do conhecimento e reflexão sobre os possíveis modelos. Os alunos eles precisam conhecer quais são os modelos que estão sendo trabalhados na aula, né? Quais são os valores que trazem aquelas aulas, as atitudes, né, que podem ser compartilhadas naquela aula, eles precisam refletir. Toda a aula pode ser trabalhada os conteúdos atitudinais, no sentido de levar os alunos a refletirem sobre aqueles conteúdos, né? Sobre o que eles acham correto ou não, o que aquilo pode contribuir para a vida dele e para o meio social onde ele está inserido. Então, pode ter essa reflexão sobre esses modelos, a análise e avaliação das normas da escola, ou até mesmo normas que são trabalhadas dentro de determinada aula. Também pode ser por meio da apropriação e elaboração do conteúdo, que implica a análise dos fatores positivos e negativos. Os alunos aqui, eles irão, então, dentro da aula que está sendo proposta, colocar o seu ponto de vista sobre os fatores positivos e negativos. Então, fazer uma análise daquilo que está sendo trabalhado. E, por fim, tomada de posição, um envolvimento afetivo e uma própria revisão e avaliação da própria atuação. Aqui, os alunos, eles podem, ao estudar determinado conteúdo, ter a oportunidade de compartilharem posicionamentos, de se posicionarem, de demonstrar o seu lado afetivo também, de avaliar suas posturas, sua avaliação em relação ao outro, ao seu comprometimento. Enfim, é possivelmente viável a aprendizagem, então, dos conteúdos atitudinais em sala de aula. E, para isso, vai ser preciso redimensionar os agrupamentos. Você quer trabalhar conteúdos atitudinais, não vai trabalhar de uma forma isolada, o aluno sentado em fileira, né, sozinho, pensando por si. Então, tem que compartilhar ideias, tem que compartilhar valores, né, para que eles possam, assim, discutir, né, sobre determinados valores, sobre as condutas e sobre as regras que estão ali em voga. As sequências didáticas que vocês elaborarem, vocês precisam observar se nelas vão estar contempladas alguns itens. O primeiro item é que vocês precisam, por meio da sequência didática, determinar os conhecimentos prévios dos alunos. Nas sequências didáticas que vocês elaboraram, é possível entender quais são os conhecimentos que os alunos já trazem sobre determinado conteúdo? Quais foram as perguntas que vocês fizeram ou vão fazer para que vocês tenham conhecimento sobre essa bagagem cultural que os alunos já trazem sobre determinado conteúdo? Um outro ponto é vocês saberem se os conteúdos foram propostos de forma que sejam significativos e funcionais. Então, vocês têm que observar se na sequência didática os conteúdos eles foram elencados apenas para cumprir, né, uma diretriz curricular, ou eles têm um significado e uma funcionalidade para aqueles alunos, eles despertaram o interesse dos alunos. Isso é importante vocês verificarem também. Esses conteúdos, eles representam o desafio alcançável para o aluno? Ou vocês estão colocando um conteúdo que está muito distante, que vocês só vão conseguir alcançar junto com os alunos, levar os alunos a alcançarem no final do ano letivo? É importante ter isso claro.
Outra coisa, esses conteúdos, essas sequências didáticas, as atividades, elas provocam conflito cognitivo, ela promove a atividade mental do aluno, faz com que o aluno pense e que eles avancem nos conhecimentos deles de um estágio inicial para um estágio mais avançado, ou esses conteúdos eles vão permitir que os alunos fiquem naquele mesmo ponto que eles se encontravam no início do contato com vocês. Um outro ponto importante a ser observado nas sequências didáticas é se perguntar se elas promovem uma atitude motivadora em relação à aprendizagem de novos conteúdos, né? Se essas atividades elas fazem com que os alunos busquem novos conteúdos e se elas estimulam o autoconceito, a autoestima em relação a essa aprendizagem que se propõe. Por último, é sempre importante observar se as sequências didáticas elas ajudam o aluno ou a aluna a adquirir aprendizagem relacionada a aprender a aprender, a partir daqueles conteúdos que você ministrou nas sequências didáticas. Esses conteúdos vai proporcionar, vai incentivar os alunos a aprender sempre, a buscar novas referências, a buscar pesquisas na internet ou depoimentos ou outras formas de conhecimento. É importante que isso fique também bem claro, que vocês possam incitar isso nos alunos. Por último, eu trago um roteiro sugestivo para a elaboração de sequências didáticas. Como eu falei para vocês, não tem um modelo, na verdade é só um direcionamento, e vocês vão poder inserir na construção das sequências didáticas, primeiro o cabeçalho, contendo todos os itens formais, incluindo disciplina, identificação do professor e turma, o tema que será trabalhado, que é o tema do projeto didático de vocês, a lista dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. É importante que contenham essas 3 dimensões aí, que não se concentrem apenas nos conteúdos cognitivos, né, intelectuais, em conceitos, fatos, enfim. Mas é importante pensar em conteúdos também procedimentais e atitudinais, deixar claro na sequência didática o tempo de duração, né, quantas aulas vocês vão precisar, e aí em cada sequência didática do primeiro dia, quanto tempo vocês vão desenvolver aquela sequência didática. É importante destinar o tempo para cada uma dessas sequências, né, para cada uma dessas 5 que vocês irão desenvolver. Também vocês devem colocar a forma de organização da turma em cada sequência didática. É importante que vocês, em cada momento, vocês pensem em atividades que possam estar mexendo, alterando na configuração da turma, saindo de uma turma organizada em fileiras para outros tipos de agrupamentos, para favorecer a aprendizagem desses conteúdos procedimentais e atitudinais, que não é possível agrupando os alunos de forma individual. Além disso, vocês devem detalhar, por meio de uma descrição, a introdução da aula. Vocês devem apresentar um problema aos alunos, a fim de levantar seus conhecimentos prévios, e eles vão perceber com isso o significado desses novos conteúdos. Então, é importante o detalhamento de como vai ocorrer a introdução. Não basta apenas dizer exposição oral dialogada. É preciso dizer como vocês irão iniciar, quais são os problemas que vocês vão colocar, os encaminhamentos que vocês vão fazer na sala de aula. Da mesma forma, vocês irão descrever o desenvolvimento da aula, detalhando todos os passos e as atividades a serem propostas. Não esquecer de propor atividade que possa ser um desafio alcançável e provocar conflitos cognitivos. Então, aqui nesse item 7, da mesma forma, vocês vão detalhar todo o desenvolvimento da aula. Também no item 8, é a descrição de como será a finalização das atividades. É importante você também deixar isso bem organizado, porque em muitas sequências que a gente recebe, há um detalhamento da introdução do desenvolvimento. No entanto, na finalização, o aluno deixa solto. Então, é preciso que isso fique muito claro para quem vai receber o seu plano e até mesmo para você de como é que você vai finalizar a sua aula. E destinar o tempo para que isso ocorra, o início, o meio e o final da sua aula. Por último, a avaliação da aprendizagem dos alunos. Vocês devem observar ao máximo quais foram as respostas dos alunos, perceber como que eles aprenderam, qual é a linha de raciocínio deles, para que vocês possam reorganizar as próximas sequências didáticas. Mesmo que elas já estejam elaboradas, mas aí você tem como fazer alguma alteração
tendo em vista esse feedback dado pelo aluno. Por último, eu trago uma mensagem do Paulo Freire, que diz o seguinte: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. É uma reflexão para que vocês possam ser agentes de transformação nesse mundo tão cheio de desesperança, né? Mas que a gente precisa ser a esperança que esse mundo precisa. Deixo essa mensagem de reflexão, desejo a todos bons estudos, amplie seus conhecimentos com as leituras indicadas no material complementar e até mesmo no plano de aula, e até a próxima aula.